Olá, quinta-feira, 30 de julho. Hoje é dia de celebrar os 120 anos de nascimento de Mário Quintana. E nós preparamos um programa muito especial em transmissão conjunta com a FM Cultura 107,7 para marcar essa data. O programa inteiramente dedicado ao escritor e jornalista que levou a poesia produzida aqui no Rio Grande do Sul a leitores de todo o Brasil. Quintana também foi um brilhante tradutor de clássicos da literatura mundial. Convidamos a atriz Débora Finocchiaro, o músico Icky Gomes e o jornalista Paulo Bercó a nos acompanharem aqui no estúdio. A Débora criou um espetáculo dedicado à obra do poeta e vai compartilhar fragmentos com a gente. O Bercó vai falar da relação do poeta com a sua cidade natal, Alegrete. Bercó que é de lá também. E nós começamos com o Icky e com a Débora apresentando poemas de Quintana musicados por ele. O tempo é indivisível, dizem. Qual o sentido do calendário? Tombam as folhas e fica a árvore sobre um vento incerto e vário. A vida é indivisível, mesmo a que se julga mais dispersa, e pertence a um eterno diálogo, a mais inconsequente conversa. Todos os poemas são o mesmo poema? Todos os porres são o mesmo porre? Não, não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Todos os poemas são o mesmo poema? Todos os porres são o mesmo porre. Não, não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Todos os poemas são o mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não, não é de uma vez que se morre. Todas as horas são horas extremas. Tão bom viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens do céu e só ganhar todo dia inexperiência, esperança e a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Não, nunca des um nome a um rio, sempre outro rio a passar. Nada jamais continua e tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa dos sonhos nas tuas mãos distraídas. Icky. Que lindo, Mário Quintana, por Débora Finocchiaro e Icky Gomes. Daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E Quintana era de Alegrete, mas também de Porto Alegre. E para percorrer a vida e a obra do poeta das coisas simples, a nossa equipe foi conhecer o projeto Caminhada Literária para Mário Quintana, pensado pelo doutor em literatura João Dornelles. O percurso refaz os passos de Mário pelo centro histórico da capital em um convite para refletir sobre o tempo, a memória e a poesia. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo, é nem que fosse meu corpo. A cidade, que também é a do poeta, está viva nas palavras, nas ruas, nas avenidas. Porto Alegre, que o Mário nos permite ver e que a gente pode descobrir através da poesia, é uma Porto Alegre de acontecimentos, de milagres, de descobertas, de coisas não planejadas, de coisas não úteis, de caminhos que a gente fez que não são caminhos que a gente está esperando fazer. João é o idealizador do percurso Os Caminhos de Quintana, junto com alunos do projeto de extensão da UERGS. O passeio percorre ruas do centro histórico marcadas pelas memórias de Mário. Depois também a gente vai estar lendo poemas do Mário, que o grupo selecionou nesses locais, para estar então revisitando a obra do Mário, tá? E contando um pouco mais dele, conhecendo um pouco mais dele através da memória dele, da poesia dele. Eu nada entendo da questão social, eu faço parte dela sem
simplesmente. A caminhada começa próxima à Cinemateca Capitólio, na Borges de Medeiros, a Praça Daltro Filho. Desse planeta por sinal que o mundo se lhe mostra indiferente. Subindo a Marechal Floriano, a cidade imaginária descrita em inúmeros poemas começa a se descortinar. Em frente ao prédio que serviu de moradia por alguns meses em 1984, as letras e a voz encontram arte. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei na galeria torta todos os meus brinquedos de criança. A próxima parada é na pequena desembargadora André da Rocha. Hoje o hotel se chama Eco Residência, mas quando recebeu Quintana, se chamava apenas Residência. Aqui o Mário Quintana viveu de 1985 a 94, ou seja, foi aqui que ele faleceu, né? Então esses foram os últimos anos do Mário Quintana, que ele já tinha um apartamento próprio dele que ele não precisava pagar, então isso também ele já estava tendo um certo sucesso literário, já editorial mais robusto, né? Então ele pôde viver alguns anos interessantes aqui no final da vida dele e publicar os últimos livros dele, as antologias, todas as obras finais da vida dele. O grupo se dirige até a parte alta do centro, subindo a escadaria 24 de Maio até a Duque de Caxias e dali até a Salgado Filho, onde ficava o Hotel Presidente. Um retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto no vem. Aqui foram escritos O Esconderijo do Tempo e Lili Inventa o Mundo. O papel da poesia também recebe outros traços. Ligados ao grupo Urban Sketchers, desenhistas vão registrando passos e espaços de Mário Quintana. Mas que um dia existirão. Mário definia Porto Alegre como uma pequena cidade grande. A cidade era a matéria-prima e a vida cotidiana inspiração constante. Na segunda parte do passeio do professor Jonas Dornelles, vamos para a região da Praça da Alfândega para conhecer o Mário literário e boêmio. Às vezes me pinto no vem. O Mário, morador da cidade, dá espaço ao jornalista, tradutor e boêmio. Na Rua da Praia, o prédio histórico da lendária livraria e editora do Globo revela o início de uma trajetória que começou como desempacotador de livros e seguiu com encontros literários. O Mário sai lá da escola militar que ele estudava, ele vai então trabalhar aqui, começando como estagiário, digamos assim. No entanto, o pai do Mário não gosta da ideia de ter o Mário como alguém que não é um doutor e acaba então pegando o Mário e levando para o Alegrete. Quando o Mário volta, então, já vai se ter formado, isso que é o modernismo aqui de Porto Alegre já vai estar bem consolidado. Logo ao lado, os passos chegam à Galeria Chaves, cruzam os ladrilhos, descem a escada e se dirigem ao encontro do modernismo gaúcho no chalé da Praça 15. Das 7 saias e cuja estipe não lhe roubem tanto. Na mesa e na escrita, além de Mário, Augusto Meyer, Dionélio Machado, Pedro Vaine. Me lembro de mim, silencioso. Sim, a determinada hora, todos éramos silenciosos. Essa hora em que não é preciso dizer nada, nem mesmo o verso inesquecível de Valéry. Trilhando as pedras portuguesas da Praça da Alfândega, mais histórias, mais poesia.
O monumento à literatura brasileira reúne Mário e Carlos Drummond de Andrade em audição literária. A obra foi feita em bronze por Chico Stockinger, em coautoria com Heloísa Trenhaque. Entremos no bulício cotidiano, o ritmo da rua nos convida. Vem, vamos sair. Cruzar a esquina é relembrar o Caderno H do Correio do Povo, de 1953 a 1980. Mário trabalhou como redator e colunista do jornal. Na esquina da Caldas Júnior com a Rua dos Andradas, o prédio histórico deu espaço ao que Quintana considerava sua profissão, o jornalismo. Um pouco além, um dos maiores e mais importantes complexos culturais do Brasil, a Casa de Cultura Mário Quintana. O prédio histórico inaugurou em 1933 como Hotel Majestic. O poeta viveu aqui entre 1968 e 1980. O quarto 217 foi reconstruído com orientação da sobrinha Helena Quintana. Em meio a móveis e objetos pessoais, um olhar sobre a cidade real e a imaginária. A descoberta de Porto Alegre através de Mário Quintana passa por um reencantamento da cidade de Porto Alegre. O Mário fez isso de uma maneira exemplar. Esses que aqui estão, atravancando o meu caminho, eles passaram, ser assim. eu passarinho. E das ruas do percurso de Mário Quintana, aqui para o estúdio, a gente vai com música. Ike Gomes. Esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Não te abra com teu amigo, se ele outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui outro amigo também. Do meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Sorria com tranquilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que não seria se ele dissesse a verdade. Yeah! Esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Senhora, eu te amo tanto. Senhora, te amo tanto, que até pelo seu marido eu sinto um certo quebranto. Yeah! Esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão e eu, passarinho. Que lindo!
Daqui a pouco a gente tem mais Ike Gomes, Débora Finocchiaro nessa homenagem ao Mário Quintana. E agora nós vamos para o Centro Cultural que leva o seu nome, a Casa de Cultura Mário Quintana. O espaço desenvolveu uma programação especial dedicada aos 120 anos do escritor. Quem está lá para contar o que acontece hoje é a repórter Lívia Guilhermano. Conta tudo, Lívia! Boa tarde, Paula. É um dia muito especial para a Casa de Cultura Mário Quintana, que celebra o aniversário desse grande poeta. E olha, uma tarde de grande público por aqui. Um dos eventos de hoje é o lançamento da minissérie O Quarto do Poeta. Quem nos conta mais é o Alexandre Veiga, coordenador do Núcleo de Acervo e Memória da Casa de Cultura, que está aqui ao meu lado. Alexandre, vamos falar primeiro sobre essa minissérie. São 3 episódios. O que conta a minissérie? Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E, mais uma vez, salientar a nossa alegria em poder reabrir esse espaço com todas essas alterações que nós fizemos para celebrar os 120 anos do Quintana. Essa minissérie foi pensada para a gente dialogar um pouco com um espaço que é o mais icônico de tudo isso, de todas essas simbologias que tem não só a própria Casa de Cultura, o Hotel Majestic e o próprio Quintana, que é o quarto dele. Nós, então, tentamos ali simular como seria alguém frequentando o quarto, internamente, dentro do quarto, e dialogando com aqueles objetos, com aqueles itens que estão ali, e com a vida, a própria trajetória do Quintana e o que significava essa sua intimidade e como ele se relacionava com isso. Essa é a ideia. Bom, o primeiro episódio, então, lançado hoje, e os outros 2, então, 1 por semana. Isso mesmo. Hoje já tem ali, o pessoal já vai ter um primeiro contato com esse conteúdo para poder visualizar como é que isso foi feito. Tem uma historiadora que fez uma pesquisa, com apoio nosso aqui da casa, do Núcleo de Acervo. Então, fizemos esse mergulho para ver como as pessoas conseguem enxergar e de que maneira elas conseguem dialogar ainda mais com esse espaço que é tão relevante aqui na Casa de Cultura. A minissérie, então, vai estar disponível no Instagram da Casa de Cultura. E agora a gente fala um pouco sobre esse espaço, que a gente já mostrou um pouquinho para o pessoal que está assistindo aí em casa, que foi totalmente renovado. É uma exposição de longa duração. Conta para a gente o que foi feito aqui. Isso mesmo. Aqui era um espaço que já fazia esta referência à trajetória, digamos, profissional, assim, do Quintana. Mas agora nós decidimos fazer uma renovação, tentando reformular alguns dos itens, qualificar, ampliar esse diálogo, fazer com que as pessoas tenham mais referências e consigam compreender melhor a trajetória dele, que inclui essas 3 facetas, digamos assim. O Mário era uma pessoa que trabalhava com a poesia, mas trabalhava no jornal, então ele se dizia jornalista, ele sempre se afirmava isso. E também o Mário tradutor, além obviamente, daquele poeta. E uma das coisas que é interessante salientar, que nós fizemos essa visualização, é a cor verde aqui. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que o verde? O verde é por uma característica que é tão simples, mas também tão importante na trajetória do Quintana, que é a cor da caneta que só ele e o proprietário do jornal Correio do Povo poderiam utilizar, que é a caneta verde. Que legal. E esse espaço também foi pensado um pouco para o público infantil, não é? Vamos mostrar aqui esse móvel, que legal. Aqui está a Lili, Inventa um Mundo, tem também o Sapo Amarelo. Tem interatividade aqui também, Alexandre. Isso, é outra característica que a gente também buscou, porque há uma interação bastante grande. O público do Quintana é muito amplo, ele vai dos 8 aos 80, literalmente. As crianças adoram percorrer o espaço, saber como é que ele funciona, querer saber quem era o Quintana, o que ele fazia. E o Quintana mesmo tinha uma alegria bastante grande em receber crianças e dialogar com elas, tanto que ele vai fazer uma literatura infantil para também atingir esse público. Daí o que nós fizemos? Tentamos incorporar isso com algumas estruturas que são mais táteis, mais para a criança mesmo poder mexer, poder brincar, poder dialogar de outra maneira com essa exposição, que não apenas aquela coisa mais tradicional de uma exposição museológica. Tá certo, está muito bonito, parabéns pelo trabalho. Alexandre Veiga, coordenador do Núcleo de Acervo e Memória da Casa de Cultura, muito obrigada pela sua atenção. E a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui da Casa de Cultura. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia. Até daqui a pouquinho. E agora a gente vai falar de Alegrete, cidade natal de Mário Quintana. Aqui ao meu lado está o Paulo Bercó, que é editor da Gazeta de Alegrete há 2 décadas. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tu que também és natural de lá, né? Conterrâneo do Mário. Com certeza. Uma alegria participar de um programa homenageando o nosso poeta, né? O nosso poeta maior, o nosso poeta da aldeia. Ele e o Hélio Ricciardi, né? Eu faço questão de destacar
que o Hélio Ricciardi, que foi diretor da Gazeta até seu falecimento por quase 60 anos, era um grande amigo do Mário. Então, muitas vezes, o Mário Quintana ia a Alegrete sem alardes, sem ser para uma homenagem, sem ser para eventos públicos, mas para frequentar a casa e saraus poéticos. Então, isso muita gente não sabe, ou pouca gente sabe, que o Quintana frequentava esses saraus poéticos assim, anonimamente, lá em Alegrete. E um privilégio, né, para os alegretenses, para ti especialmente, né? Conta aí algumas das tuas experiências, desses momentos de troca, né, com o grande poeta. O Mário Quintana e Alegrete, a bem da verdade, eles tiveram uma relação bem conflituosa, essa é a verdade. Que um senso comum da cidade, muito bairrismo, queria, à medida que a poesia dele ganhava o Brasil e era admirada por Manuel Bandeira, por Carlos Drummond, as pessoas queriam enxergar Alegrete ali. Onde é que está Alegrete? Por que ele não diz que é de Alegrete? Ó, e tem uma estátua dele também ali em Alegrete. Ó, a gente está acompanhando hoje essa relação é de pura paz e admiração. Alegrete, como é que vive em plena harmonia com o seu poeta maior. E as pessoas não percebiam, essa é uma leitura muito minha, mas acredito que é uma leitura verdadeira, de que Alegrete está em cada linha, em cada verso de A Rua dos Cataventos, em cada poema do livro Canções, que foi o segundo livro dele. E também não tenho entendimento que o Quintana saiu de Alegrete com 14 anos e veio estudar no Colégio Militar aqui em Porto Alegre. Então, essa seria uma dualidade de pensar que ele era uma criança e se fez criança em grandes quintais de uma pequena cidade e foi amadurecer poeta em pequenas ruas de cidade grande. Então, isso tudo está na amálgama da poesia e da personalidade dele, porque tudo que o Quintana não era, e certas vezes queria ser, era aquele velhinho bonachão do Lili Inventou o Mundo. Ele era um velho danado, né? Ele era um sarcástico. Velho arteiro, né? Eu me lembro, e me permita contar, Claro. que na época do colégio eu tinha que dizer poesias no Centro Cultural da cidade para o Quintana, e eu morri de medo, ele não vai gostar, porque eu tinha lido, acho que na Volta da Esquina, que ele dizia que entre uma homenagem e um atentado, ele preferia um atentado, porque era mais expedido e não tinha discurso. Eu digo, ele detesta homenagens, o que é que eu vou falar? Não só disse os poemas, como recebi livros autografados, foi um doce de encontro. E ele era uma figura que realmente ele encantava não só as crianças, e muitas crianças tiveram seu primeiro acesso, né, pela literatura, pela poesia literatura do Mário, também, pela né? poesia dele. Ele tinha essa capacidade. Vou também dizer outra das frases que eu acho emblemáticas dele, que ele disse que há dois sinais de velhice. Primeiro, quando tu começa a detestar a criança. E o segundo é quando tu começa a bajulá-las. Ele era um grande frasista. E aí, nessa idade, que ele começou a fazer também poesia para crianças, né? Um grande intérprete da alma, né? Um grande intérprete. Hoje não, há muitos anos. Também vou contar outra historinha que tem a ver com Alegrete, que essa é emblemática também. O prefeito, na ocasião, quis que na nossa praça principal, as cidades do interior, a vida delas é em torno da praça. Essas praças que aparecem muito, e essas ruas, e os lampiões, que aparecem muito na poesia do Mário. E o prefeito, então, pediu uma frase dele para botar em bronze numa pedra na Praça Central de Alegrete. E ele disse, não posso fazer, um engano em bronze é um engano eterno. E está lá hoje em bronze essa frase. Um engano em bronze é um engano eterno. Mário Quintana, numa pedra na nossa praça principal. E que ali, agora, ó, exatamente. Aí está, um engano em bronze e um engano eterno. Nem sabia que vocês tinham esse VT. Viu só, graças aí à casa também, ó. Sim, a casa em que ele Então, nasceu, que tem um projeto casa para transformar essa quadra na Rua dos Cataventos. Há uns anos atrás, esse projeto chegou a andar, depois está na hora de ser retomado, né? Que 120 anos é uma data linda, uma data redonda, que é hora da gente, então, recarregar as energias, e retomou o projeto de fazer na quadra do Mário Quintana, que fica ali na Andradas, onde era o antigo Cine Glória, que também é uma coisa que remete à poesia, hoje é uma loja. Então, ali seria e poderá ser ainda a Rua dos Cataventos. Ah, que bacana. Não há dúvida.
fica para a história, né? Com certeza, né? Tem a capacidade de homenagear, né? De forma absolutamente necessária, né? O poeta Mário Quintana. Falavas, né, das nossas imagens, a gente agradece muito ao Ike Montanari, também alegretense. E meu a querido ti, né, e fraterno amigo. Essas memórias diretas, né, de quem conviveu, de quem, né, habita essa cidade que foi tão importante também para a trajetória do Mário. Essas figuras como Ike Montanari, como Sérgio Faraco, como Márcio Faraco, como João Saldanha, como Paulo César Pereio, são figuras essencialmente urbanas, porque geralmente quando tu remete à ideia de Alegrete, tu vai pensar naqueles que são grandes porta-vozes da nossa cultura, meus fraternos amigos, os Fagundes, ou tu vai pensar no João da Cunha Vargas, que o Vitor Ramil resgatou e colocou no ouvido, não vou dizer na boca, no ouvido de todo o Estado e quiçá de todo o país. Então, tem esse gauchismo, essa terra, o maior município em extensão de terras, muito voltado também ao agronegócio, essas coisas. Mas essas figuras que ganharam o mundo são essencialmente urbanas. Pereio, Sérgio, Mário Quintana, o nosso maior ícone, né? Então, isso tudo é muito importante quando a gente comemora 120 anos daquele carinha que saiu de lá com 14 e sempre, a Alegrete tem que compreender isso, sempre esteve lá também, além das ruas do mapa, né? Que ele olhava o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. Foi o maior presente que a Alegrete deu para Porto Alegre, não há dúvida. Sem dúvida, muito obrigada. Um presente também contar com a presença do Paulo Bercó, jornalista, natural de Alegrete, teve vivência muito próxima. E depois aqui em Porto Alegre também, ele disse que andava espreitando, porque ele também se mudou para cá, enquanto o Mário também, né, já vivia por aqui, né? Conta rapidinho só a história dos cafés. Ah, sim. Quando eu vim morar aqui com 17 anos para fazer faculdade, aquela coisa que a gente sempre vinha estudar em Porto Alegre, eu morava na ladeira ali e o Quintana circulava pelo centro. Eu já tinha até recitado para ele, mas eu morria de medo de chegar perto dele. Então, eu seguia perseguindo os passos dele, ele sentava para tomar café, eu sentava na outra mesa e ficava cuidando, olhando. Aí, quando teve uma sessão de autógrafos na Feira do Livro, ele e a Bruna Lombardi, uma das musas dele, né? A Bruna esplendorosa, lindíssima, e o poeta ali do lado, e eu sempre catando ele. No velório dele, eu fui também, timidamente, lá me despedi. Então, desde que eu me conheço por gente... acho que já estourei o tempo. A gente está se despedindo agora, mas é sempre muito bom contar com esses relatos. Eles são intermináveis, né? O programa ele teria que ter muitas e muitas horas e a gente não daria conta. A minha relação com ele é a relação da cidade com ele. Sem dúvida. De admiração, de respeito e de respeito até do espaço que ele tem, que ele sempre ocupou. Um espaço grande, um espaço imenso, um espaço gigantesco, mas muito característico dele, né? Aquela da figura e da personalidade e do personagem que ele mesmo criou. E a nossa sincera e singela homenagem com esse programa especial. Muito obrigada, Paulo Bercó. A gente agradece também ao cineasta Ike Montanari, que gentilmente, né, produziu aquelas imagens que a gente acompanhou antes. E a poesia de Mário Quintana tem um humor sutil, uma melancolia, também uma leveza. Pois é, ela fala da passagem do tempo, também da solidão e do amor. Seus livros são lembrados nas escolas, nas universidades e, claro, pelos leitores. A repórter Lisele Félix conversou com especialistas na vida e na obra do poeta, como Gustavo Grandinetti, Altair Martins, Juarez Fonseca. A reportagem também traz um encontro especial com o próprio Mário em registros que ele mesmo dá voz aos seus poemas. Sempre que se refere a mim, diz, manda o poeta Mário Quintana. Eu sou jornalista, é a minha profissão. Poeta é o Estado. Um Estado assim como o Estado de graça, ou o estado de coma, conforme o poeta. Esses que aqui estão. A baiana, que era a diretora da rádio, era muito amiga dele, disse, vamos fazer entrevista, porque as músicas... E ele não queria fazer. Mas a baiana insistiu. Tá bom, eu vou fazer. Primeira coisa que ele fez, tirou a dentadura. Ou seja, para mostrar que estava de mau humor. E a primeira coisa que ele disse, não tenho música. Eu nem escuto música. Não tenho... Eu digo, Mário, bom, ele terminou, inclusive, revelando coisas lindas, ele era lindo falando. De repente, ele derramava umas coisas que a gente juntava como poemas.
A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta. Ele faz aquilo que ele, com a sua sensibilidade, com o seu senso de humor, acha que deve fazer. Daí a originalidade da sua poesia, que é uma poesia que comove e até diverte pela delicadeza e pelo senso do humor. Aquela foto em que estão os poetas todos reunidos assim, né? A gente começa a ver qual é o lugar do Quintana ali, né? E tem muito disso, o lugar de ser, embora ele não fosse uma pessoa popular que gostasse da cultura popular, né? Ele não era uma pessoa que gostava de carnaval, futebol, coisas assim. A poesia dele comunica justamente com essas pessoas. O Mário é uma dessas vozes que rompeu o equívoco entre poesia e povo. Muita gente começou a ler poesia, se perguntava depois, isso é poesia, a partir do Mário. No livro Lili Inventa o Mundo, Mário Quintana declarou que uma vida não basta apenas ser vivida, ela também precisa ser sonhada. A pesquisadora Tânia Carvalhal, organizadora de sua poesia completa, diz que essa afirmação parece resumir toda a sua obra, pois é lirismo que anda no ar, o poético disperso no mais prosaico e onírico que ele consegue catalisar. O próprio Mário Quintana, no poema Dedicatória, diz: "Por isso minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia, e minha poesia, natural e simples, como a água bebida na concha das mãos." Ele desejava que o seu poema fosse imediatamente captado, imediatamente introjetado. Ele falava para seus leitores. E justamente ao falar para seus leitores, ele reproduzia aquilo de mais íntimo, de mais interior. A Rua dos Cataventos é uma Porto Alegre tão mágica. Tão mágica. Como eu não vivi aquele tempo, eu costumo perguntar, e algumas pessoas falam, não, é muito mais a poesia dele, o olhar dele sobre a cidade, que deu aquela dimensão, né? Isso faz parte dessa estirpe de artista que parece embelezar a realidade, né? Ele parece contaminar a realidade e não o contrário. A gente tem a inspiração, a coisa não é... A coisa já vem, mas de repente vem. Mas não é só o santo baixar, não é? É preciso puxar o santo pelos pés, não é? Aí que está a coisa. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Eu entrava direto para o quarto, sem bater, sem nada, né? E ele estava sempre sentado assim, com as pernas dobradas, a prancheta no colo. Então eu sentava na cadeira ali do lado, ele ficava na cama e ele lia o que ele tinha escrito. Então depois ele passava limpo e me dava o original, escrito à mão mesmo, né? O meu pai trabalhava no Correio do Povo. A mesa dele era do lado da mesa do Mário Quintana, assim. Me fez escrever uma história para o Mário Quintana. E eu só me lembro que escrevi uma história sobre um moço velhinho. Eu só me lembro disso. E veio um bilhete, assim, um poeminha com a letra dele, né? E era assim: Maria Cláudia, o teu bilhete me deixou muito alegrete. Aqui vai todo o carinho daquele moço velhinho que está te escrevendo esta com a alma toda em festa. E tinha muitos amigos, né? Muitos amigos. E a biografia dele é rica, essa coisa dele caminhando na Praça da Alfândega, tem várias fotos dele, frequentador assíduo, todos os dias na Feira do Livro, até porque ele morava ali perto, trabalhava no Correio do Povo, então a Feira do Livro, a Praça da Alfândega era um habitat dele também, né? E era muito bom a gente ter ali esse poeta. E outra coisa fantástica, o Mário, dentro daquele artigo, Caderno H dele, por exemplo, pessoas que nunca leram poesia, que nunca se interessaram por poesia, tem aquelas frases do Mário de cor, tem pessoas que vira e mexe, elas se citam uma frase dessa. E ele dizia que ele era um menino azul atrás de uma vidraça, porque ele olhava através da vidraça as outras crianças brincando. E eu acho que é por isso que ele virou um poeta, porque é uma criança que era frágil, não podia brincar com os outros meninos, né? E que desde pequeno já aprendeu francês, né, em casa e tudo.
Ele diz que não precisava viajar porque a imaginação, né? Ele já viajava. E quando ele foi para o Rio com o Luiz Fernando Veríssimo e a Lúcia, eles perguntaram para ele qual é o lugar do Rio que ele achou mais legal. Ele falou que eram os túneis, porque ele descansava o olhar, né? Nem tudo estará perdido enquanto os nossos lábios não esquecerem teu nome, Cecília. Depois de Alegrete, ele viveu sempre de pensão em pensão, hotel em hotel, e tinha dificuldade de estabelecer uma residência. Ele veio para o Rio, né? Também aqui era hotel e tal. Aqui ele conheceu a Cecília Meirelles, a grande musa da vida dele, um amor platônico, como tantos outros que ele teve. Sempre tinha uma piadinha, sempre tinha uma brincadeira, né? E bom humor, sabe? Bom humor e, às vezes, sarcasmo, ironia. Ele foi atropelado uma vez, foi parar no hospital, né? Aí disseram para ele, você tem que botar uma placa de platina no senhor. Ele, então agora você é um poeta de valor. Quintana foi um trabalhador da palavra, alguém que viveu da sua palavra, da sua poesia, e que trabalhou seriamente. A obra completa dele é gigantesca. É uma aula de filosofia, tem muitos toques psicanalíticos, e isso tudo com uma sensibilidade muito grande, um humor refinadíssimo. Por isso que ele é atual. É um poeta completo, sabe? E ele vai ser cada vez mais lido e cada vez mais valorizado. O Mário fazia parte da gente, fazia parte do cotidiano, fazia parte da conversa, e eu acho que faz ainda. Que lindas recordações. Lembrando que esse programa especial, ele também é transmitido pela rádio FM Cultura 107,7. A gente ouviu as falas da Dulce Helfer, da Cláudia Tages e da Ivete Brandalize. Bem, as palavras escritas devem ser escutadas também. Por isso, a gente retorna aqui com a Débora Finocchiaro, atriz, multiartista. Débora, que maravilha, né? Honrar esse nosso poeta. Tu que já tem, né, dentro do teu trabalho esse respeito todo, né, e todo um cuidado, né, um espetáculo que foi feito ontem, inclusive está vindo do espetáculo, né, Débora? E rende essa homenagem importante, né, ao Quintana, nosso poeta de todos os dias, né? Ele é incrível e o que me fez fazer esse espetáculo há 20 anos atrás foi quando eu li, graças ao Mário Pirata. Olha só, saudoso. Que conhecia muito a obra dele. Aliás, o Mário me abriu várias portas para conhecer a poesia, porque eu confesso que eu era mais uma dessas com preconceito em relação à poesia, porque a gente tem um problema seríssimo na nossa educação, que a gente desaprende a apreciar a poesia, né? Então, poesia geralmente parece uma coisa menor ou chata, e aí quando tu mergulha nesse universo, tu vê que o estado poético está em tudo e realmente expande a nossa vida, né? Aí quando eu vou dizer para vocês o que me fez fazer essa peça, que se chama Sobre Anjos e Grilos, o Universo de Mário Quintana, foi quando eu li esse trecho de entrevista que dizia: para mim, ser poeta significa ser gente. E ser gente, no meu caso, significa ser eu mesmo. É uma afirmação do meu eu. A poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como alguns pensam. É um aprofundamento na visão da vida e um aprofundamento em si mesmo. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e, talvez, dos outros mundos. E ele continua nos sensibilizando, né, a cada poema, a cada verso, né, como a gente estava comentando antes com o Paulo Bercó, né, aqui com o Ike também, que musicou os poemas do Quintana. A essência dele é a arte, é essa poesia que está nas pequenas coisas, está nesse nosso cotidiano, né, mas que fala de morte, fala de alegria. Ele tem um espectro, né, completamente amplo e abrangente, que mais que tu pode pensar, assim, que te sensibiliza para hoje, né? Porque as poesias dele são para a vida toda, né? Meu Deus, hoje, a gente podia ficar aqui o programa inteiro, porque é tanta coisa linda. E é tão vivo, né? Que a gente estava comentando, eu ia escolher essa, mas depois ouvindo isso, aquilo, aquele comentário, o que ele falava da morte, né? Eu fico pensando, estava falando aqui agora no intervalo, o que ele falaria hoje
Se ele visse o mundo do jeito que está, Porto Alegre do jeito que está, tem um poema dele, eu vou tentar, esse não está mais no espetáculo, porque é muito vasta a obra. Então, o espetáculo eu fui cortando, tirei várias cenas para chegar a 50 minutos, porque ele originalmente tinha mais de 3 horas. E aí tu tem que ter esse desapego, né? E ele dizia: onde estão os meus verdes? Onde estão os meus azuis? O arranha-céu comeu? E ainda falam dos mastodontes, dos brontossauros, dos tiranossauros, que mais sei eu. Os verdadeiros monstros, os papões, são eles, os arranha-céus. Daqui, do fundo de suas goelas ressecadas, só vemos o céu estreitamente. Em frente à janela onde eu trabalho, existe uma grande árvore, mas já estão gestando um monstro de permeio. Sim. Uma grande árvore, muito verde. Enquanto a verde, pastai, pastai, olhos meus, e eu as olho como o último olhar de um condenado. Ai, eu morro, né? É muito forte, muito demais, presente, muito demais. necessário, né? É um cronista também, Ao mesmo né? tempo ele dizia, Não vou é ter que à toa. dizer, ele dizia assim, ó, um dia o diabo viu uma criança fazendo com o dedo um buraco na areia e perguntou-lhe: que diabo de coisas estaria fazendo? Aí a criança olha pro diabo e diz: ué, não vê? Eu estou fazendo com um dedo um buraco na areia. Pobre diabo, seu mal é que ele jamais compreenderá que uma coisa pode ser feita sem segundas intenções. Maravilhosa, Débora Finocchiaro, muito obrigada. A gente agora vai fazer mais um contato com a repórter Lívia Guilhermano. Ela está lá na Casa de Cultura Mário Quintana. No sábado, a escrita do Mário encontra o desenho. Que programação é essa? A gente vai descobrir agora com a Lívia Guilhermano. Tudo contigo, Lívia. Conta pra gente. Olá, Paula. Olha só que interessante o nome da oficina que vai acontecer no próximo sábado. O poema que fugiu. Quem está aqui ao meu lado é o Taylor Santos, que é assistente de coordenação do Núcleo Educativo da Casa, que vai ministrar essa oficina. Conta pra gente, Taylor, qual a ideia por trás dessa oficina? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, a ideia, ela mistura um pouco de ilustração e escrita criativa. Ela é feita com poemas do Mário Quintana. São 3 deles, que é o da felicidade, das utopias e um retrato. Basicamente, a gente tira algumas palavras desses poemas, coloca em alguns papéis para que as pessoas possam brincar com escrita, improvisação, com novos desenhos e fica espalhado por todo o andar, que é no 5º andar da Casa de Cultura, vai acontecer daqui a pouquinho às 15 horas, e o pessoal pode ficar com aquele desejo de pintar as paredes da Casa de Cultura, pintar o chão, brincando com os poemas do Mário Quintana. Então é uma mistura aí de diferentes linguagens. Como funciona a dinâmica? A dinâmica, então, ela é movida através de música e orientações. Ela brinca um pouco, então, com a improvisação teatral, a dança, um pouco das artes visuais. Eu vou dando orientações às pessoas para elas criarem, talvez, novos poemas ou até acertarem as palavras que estão faltando no poema. Quem quiser participar, como pode fazer? É aberto para todos os públicos, é sempre pensado um pouco para o público infanto-juvenil, mas como vai ser aberto, o pessoal que estiver chegando na casa pode subir direto para o 5º andar e a gente recebe e implementa eles na brincadeira. Legal. E tem também uma atividade muito interessante que é uma mediação que vai acontecer nos próximos 2 sábados, é isso? Isso, no dia 1º e no dia 8, às 16 horas, vai ter uma mediação especial sobre os 120 anos do Mário Quintana, que é basicamente uma visita guiada, onde a gente recebe esse público e leva eles pela casa contando um pouco das histórias e informações novas que normalmente a gente não conta. Tá certo. Taylor Santos, assistente de coordenação do Educativo, muito obrigada pela participação no Estação Cultura. Lembrando que, é claro, o dia hoje é cheio de atividades aqui do aniversário do Mário, mas os meses de julho e agosto tem aí uma programação especial pensada para tratar desse universo do Quintana. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Vai ter, na verdade, atividades até o final do ano, mas o mês de agosto agora, quem quiser participar é só entrar no Instagram da Casa de Cultura e conferir a agenda. Eu me despeço por aqui, voltamos ao estúdio. Valeu, muito obrigada, Lívia. Que bom honrar e homenagear esse nosso querido poeta. E agora a gente vai conversar com o Ike Gomes, que o Ike também vai nos contar um pouco da sua aproximação artística com a obra do poeta Mário Quintana. A aproximação artística é assim, foi pelo éter.
né? Eu fui tocado como todas as pessoas que liam o Correio do Povo naquela época. Então, a minha família, a minha mãe lia os poemas e vinha me mostrar, olha que legal. E depois minha mãe se transformou numa poetisa também, né? Na parte mais tardia da vida dela, começou a escrever poemas similares, quer dizer, é um cara que inspirou centenas, milhares e milhões de pessoas, né? Olha o Brasil do tamanho que é. A gente vai no Nordeste, as pessoas conhecem, né? Todo o Brasil conhece esse poeta. Então, é um cara que tocou as famílias profundamente, colocou poesia dentro da realidade das pessoas, foi para as escolas, não é? E tocou profundamente, misturou, melhorou a vida das pessoas com a visão dele, com a poesia dele. Sem dúvida, e como falava o Bercó, que é jornalista, né, que o Mário também esteve, né, nas páginas dos jornais de lá e daqui, né, aqui no Correio do Povo, a sua trajetória, né, mais ampla, na vida adulta, né, a gente tem ele como um cronista, né, isso que tu falavas, porque ele era um poeta do dia a dia, ele conseguia nos aproximar, assim como a Débora anteriormente nos trouxe, né, uma poesia que é uma crítica, né, aos tempos de hoje, mas ele já fazia essa crítica há quantos anos, né? Ele dizia, né, a minha poesia é natural e simples como a água bebida na concha da mão. Ele falava que ele escrevia era para o João e para Maria, ele escrevia era para isso que interessava ele, né? A poesia do cotidiano, e eu acho que é isso que é genial na obra dele. E tem um alcance democrático, né? Porque pela simplicidade, pela singeleza. Total, né? Dentro de um ponto de vista original, somente dele, né? Onde ele traz a essência dele, que desperta a nossa essência também. Poxa, esse cara tocou a essência dele e trouxe um pedaço da essência dele, isso desperta para nós a nossa essência também, não é? A importância dessa poesia. A gente estava comentando durante a conversa com o Bercó, e num desses momentos ele lembrava, antes de começarmos o programa, e a Débora e o Ike também estavam lembrando daqueles versos da ciranda, lá de Alegrete, né? Como é que ele representa? Conta pra gente. E ele sabe muitos e muitos, né? Poderia recitar uns quantos, mas esse especialmente acho que ele traz muito daquilo que a gente falava, né? Do Alegrete e dessa projeção, né, da cidade para além fronteiras. No livro Ciranda, que foi o segundo livro editado pelo Mário Quintana, Alegrete naquela época se hoje é uma pequena cidade, naquela época era uma cidade cercada pelo rio e que 3 quadras para um lado, 3 quadras para o outro, a cidade realmente terminava. Era só a igreja, naquele tempo, e pequenas quadras. E aí ele escreve Ciranda, e as pessoas até hoje ainda ficam querendo encontrar Alegrete, e Alegrete está ali, porque quando ele diz, a ciranda rodava no meio do mundo a ciranda rodava, e quando a ciranda parava um segundo, um grilo sozinho no mundo cantava. Dali a 3 quadras o mundo acabava. Dali a 3 quadras, num valo profundo, bem junto da rua o mundo acabava. Girava a ciranda no meio do mundo. O nosso poeta era um grilo sozinho cantando, e queriam que ficasse em Alegrete cantando sozinho? Não. Tem que projetar esse... Ele pulou o rio, esse grilo pulou o rio, não teve mais fronteiras para ele. Propaga, né? Essa voz se propaga mundialmente. Que bom, né? Que a gente pode contar essas histórias. E esse poema tu tinhas no teu espetáculo, Débora, tu conhecia, né? Não sei se ele está nessa última versão do espetáculo. E a gente faz... a gente gravou um CD sobre Anjos e Grilos, o Universo de Mário Quintana, em 2014, e tem 54 poemas gravados. E aí tem quem toca comigo... A ciranda rodava, é o Celal Moreira. E eu falo no espetáculo também. E é uma cena belíssima, que tem as imagens da Zorávia e Betiol, e fica girando, aquele sol que gira, e tem cataventos desenhados por ela, que tem tudo a ver com a obra dele também. Aí fala, a ciranda rodava no meio do mundo. É demais, realmente. E o Ike, que vai ainda tocar mais uma canção pra gente, né? Então a gente ainda vai fazer mais uma homenagem musicada ao Quintana. Eu queria que tu comentasse a primeira canção, Quadrinhos, do Mário, né? E qual a próxima que vai encerrar esse nosso momento. Quadrinhos são esses poeminhas pequeninhos, né? Que são tão cheios de conteúdo,
né? E essa frase célebre dele, que tem várias outras músicas também, que é esse do passarinho, e esses outros poemas pequenininhos que são quadrinhas, né? Então são as quadrinhas do Mário Quintana. E agora tem outra música, quer que eu toque já? Outra? Daqui a pouquinho, vou deixar o pessoal só no suspense aí, porque a gente faz o grande finale aí com a tua canção e a gente se despede do público. Antes disso, eu queria que tu contasse mais, né, dessa proposta, né, de musicar um poeta. Quais são os desafios, né, para o artista? Tu que também és um multiartista, né? A gente tem a Débora e a Wiki, assim, como referências da nossa cultura local e nacional, né? Então, eu queria saber como é que... E os processos nem sempre são os mesmos, ao contrário, né? Cada artista estabelece essa relação é um desafio, com a obra. sim, é um desafio grande, porque esse sentido das palavras, ele não pode desaparecer no meio da música, porque a música pode atrapalhar um poema dessa qualidade, né? Então eu saía assim, eu estava com os poemas e eu começava a cantar sem um instrumento, né? Porque às vezes o instrumento limita o negócio a gente vai pelos caminhos conhecidos, coisa e tal. Então eu preferia ficar sem os instrumentos e pegar aqueles poemas e começar a cantar eles, né? De uma forma que eles não parecessem canções, que eles parecessem os próprios poemas, né? Que a música não fosse brigar com o poema, né? Não fosse esconder o poema. Então esse foi o desafio. Um processo bem sensorial também. Aqui essa próxima música ela tem uns compassos diferentes, porque eu vi que não cabia o mesmo compasso assim, né? Então não dá para tentar forçar nada nesse tipo de poema. Não se pode forçar que a palavra caiba em algum lugar que não cabe. Então tem que trocar a música para a música se adequar nesse poema. E para ti, Débora, como é que é transpor, né, para o palco, para a cena? Para mim, é isso que o Ike está falando. Eu acho tão incrível a obra dele, como outros autores também, mas a música, né, colocar essa coisa da musicalidade naquele poema, e eu vejo essas 1000 facetas de dizer um poema. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarei. Enfim, dá para falar de tantas maneiras determinado poema, e é que nem uma cebola que tu vai descascando, e tu vai vendo a profundidade, só que é uma cebola infinita, porque são inúmeras possibilidades de manifestar uma obra de arte, e a gente é só instrumento. Eu penso isso, há uma coisa muito maior. No caso agora, a palavra do Quintana é muito maior. Então, nós, como artistas, eu sinto muito isso, que tu é apenas um veículo para dizer aquilo, né? E à medida que a gente vai dizendo, porque eu penso, quanto mais a gente se humaniza, mais o teu trabalho também vai se despindo, assim, no sentido de tornar mais profundo, e vendo como isso toca no espectador, como isso comunica para aquela pessoa o que está sendo dito por aquele poeta através de ti, porque tu é só esse veículo, né? Realmente desafiador e é maravilhoso, é uma bênção poder dizer esses poemas. Eu me torno uma pessoa melhor cada vez que eu digo Mário Quintana, com certeza. A gente lembra também, né, da trajetória do jornalista Mário Quintana e o Bercó, que é jornalista natural lá de Alegrete, trabalhou durante muitos anos, né, 2 décadas, foi editor, né, da Gazeta, que ainda é editor por mais de 20 anos e se mantém, né, coordenando ali o trabalho na Gazeta, que é o jornal mais antigo aqui do estado, né, e o Mário escreveu lá. O Mário, principalmente com essa relação muito pessoal e próxima do Hélio, que também faleceu, e esse é o ano do centenário do Hélio, 120 do Quintana. O Quintana sempre teve um localzinho dentro do jornal, um espaço tratado a pão de ló. E lá nos anos 60, final dos anos 50, nos anos 60, a Gazeta publicava os Cadernos do Extremo Sul, que lançava jovens poetas, jovens escritores. Até o Sérgio Faraco foi lançado nos Cadernos do Extremo Sul. E o único poeta já consagrado que os cadernos publicaram foi o Mário Quintana, que foi uma espécie de generosidade dele para o Hélio, né? Podem publicar minha obra também nos Cadernos do Extremo Sul. Que maravilha, muito obrigada. Foi uma alegria participar dessa homenagem com a presença de vocês, Paulo Bercó, jornalista, Débora Finocchiaro, multiartista,
Ike Gomes, uma alegria, super multiartista também. A gente está com uma dupla de peso aqui na área das artes. E o Bercó também, que ele é muito integrado à questão das artes, né? Trabalha sempre com a questão da cultura. Então é uma referência também e nos traz essa memória afetiva direto lá do Alegrete. Depois de Quadrinhas do Mário, a gente vai ouvir mais uma canção para encerrar, né, esse nosso programa especial, lembrando que a música tem esse poder aí, né, de trazer a essência da alma do poeta também através da musicalidade. A gente se despede por hoje fazendo homenagem ao nosso querido poeta, lembrando que nós temos a reapresentação desse programa hoje às 10 horas da noite. Céu, ó céu de Porto Alegre, céu, ó céu de Porto Alegre, como é que eu faço pra te levar pro céu? Como é que eu faço pra te levar pro céu? Atiro ao rio retratos e velhas cartas. Estou só, estou livre. Lá no fundo, na infância que eu não tive. Se as coisas são inatingíveis, ora, não há motivo para não querê-las. Veja que tristes os caminhos, se não fosse a mágica presença